Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou dar uma dica que bastante gente me pede de 5 plantas para usar dentro de casa. Vamos lá? Então, gente, isso é uma dúvida bastante comum entre as pessoas e sempre que alguém me pergunta sobre plantas de interior, eu lembro de uma aula que eu tive aula de paisagismo, né, na faculdade, e a professora de paisagismo, ela falava assim, gente, não existe planta de interior, porque planta é natural, planta serve para ser plantada na natureza. E na natureza não existe interior, a não ser que fosse interior de caverna, e normalmente aí não tem muita planta, a não ser musgo e tal. O que existe são plantas de sombra, e de preferência de meia sombra, porque eu já falei sobre isso lá no outro vídeo de paisagismo, da fotossíntese. Então, por mais que a planta funcione dentro de casa, via de regra tem que ser num lugar iluminado. Então, não se esqueçam disso. Não adianta trancar a coitadinha dentro de um banheiro que não bate luz natural. Ela provavelmente, mesmo que seja uma planta dessas aqui que eu vou falar, ou alguma outra planta indicada para interior ou para meia sombra, ela precisa de raios de sol, pelo menos um tempinho do dia. E não precisa ser o sol direto, tá? Pode ser a luz do sol, para a plantinha já é suficiente para esses casos que eu vou mostrar aqui, tá? Então, começando com uma bonitinha que eu tenho aqui no escritório, que vocês já devem ter percebido a presença dela, que é essa bonitinha aqui, ó. Eu vou colocar uma foto dela mais de pertinho aí, mais o close, da peperomia. Tem gente que chama de peperonia, mas enfim, o nome científico dela é Peperomia scandens, que é esta que eu tenho aqui, esse modelo, essa espécie de peperomia. Mas na verdade existem diversas espécies na família das peperômias e cada uma delas tem uma particularidade. Ela é uma planta pendente, essa variedade, vocês podem ver aqui pelo formatinho dela. Ela é uma planta pendente. O que sobrepõe nela, assim, o que se sobressai é essa folhagem, então vocês podem ver que ela tem um contorno num verde mais clarinho, o que torna ela muito ornamental e ela funciona bem em interior de casa. Mas, uma outra dica aí que eu vou dar para vocês, quanto mais clara a folha, tende a precisar de mais sol, tá? Então, isso aí vocês já podem e pensando também, já visualizando algumas coisas. Então, o que eu faço com ela aqui no escritório? Ela fica aqui dentro do escritório na maior parte do tempo, mas de vez em quando eu levo ela, a gente tem uma areazinha ali fora, eu levo ela para tomar um banho de sol, sabe? Para tomar um arzinho fresco, de vez em quando eu levo ela lá para fora, fico uns dias lá, e aí depois eu trago de volta e tal. Então, essa é a primeira plantinha para dentro de casa. A segunda também é nossa amiguinha aqui, que se chama pacová. O pacová, o nome, eu vou pôr a foto dele mais de close aí. Você viu aí que belezinha? Ela tem a base da folha dela, ela é gordinha assim, ela é quase uma suculenta nesse pedacinho da folha. Isso faz com que ela seja muito resistente. O nome científico dela é Philodendron martianum. E assim como as peperômias, os filodendros são uma família enorme de plantas com uma variedade imensa que quase todas servem para dentro de casa. Tá? Por quê? Porque na natureza elas funcionam melhor na meia sombra, na sombra das grandes árvores. Então, o pacová, né, o filodendron, a gente cuida até mais fácil do que a peperômia, porque o filodendron, vocês estão vendo que a folhagem dele é bem mais escura? É mais escura, além disso ele tem essa base da folhinha que é mais gordinha, então ali ele armazena um pouco de água, então ele precisa de menos sol ainda do que a peperômia, então ele é mais fácil de cuidar ainda. Esse meu aqui tá desde que eu abri o escritório, desde setembro, então 9 meses já aqui, e já nasceu folhinha nova. Essa folhinha aqui é nova, ele tem uma outra nascendo, então ele tá indo super bem.
Bom, a terceira planta, ela tá super na moda, mas é uma planta que nossos avós usavam às vezes no jardim e tal. É bem comum de ver em jardins assim dos anos 60, por aí, tinha ela lá, que é a bendita costela de Adão. O nome científico dela é maravilhoso, que chama Monstera deliciosa. Ela é muito legal o nome dela, né? Bom, ela tem um funcionamento, digamos, botânico muito parecido com o pacová, com a família dos filodendros. Então ela tem também uma folhagem verde escura e por causa disso ela é muito resistente para os interiores das casas. E agora ela tá super na moda, todo Pinterest que você for ver aí de uma casa, plantas em casa, vai ter ela aí, costela de Adão. Vou pôr ela aí no close para vocês verem de quem que eu tô falando. Costela de Adão, então, Monstera deliciosa. Bom, gente, a quarta família de plantas para interior que eu vou indicar para vocês são as calateias. As calateias são plantas também que servem muito para dentro de casa, porque elas têm folhagens verdes escuras, indo até para um marrom, para um roxo, e elas formam desenhos muito bonitos nas folhas. Eu vou colocar aí algumas imagens de algumas calateias, porque tem várias espécies dentro da família. E todas elas são muito fáceis de cuidar, porque elas, né, se adaptam muito bem a essa situação de dentro de casa. Inclusive a calateia, eu nem vou falar o nome científico, porque é isso, é calateia e daí tem o sobrenome, digamos assim, né, da família. Como é uma variedade muito grande, vou deixar em aberto aí, mas se vocês quiserem depois se aprofundar ali, calateia SP, que na verdade esse SP, depois do nome científico, a gente usa para se referir à família como um todo. Então, a todas as calateias, né, é esse SP, depois do nome, do primeiro nome do nome científico, tá? Então, é isso. Calateia é a quarta dica de hoje. Bom, vamos dizer que você queira uma árvore, né, uma coisa assim de maior porte, porque também, hoje em dia, essa coisa do urban jungle e tal, tá muita gente querendo. Tem uma palmeirinha que também é uma coisa antiga, você vê como a arquitetura, o paisagismo, né, funciona um pouco como a moda, né, de vez em quando voltam assim as coisas, que é a Rafis. A Rafis, essa palmeirinha aí, eu vou pôr foto dela, é muito comum ver essa palmeirinha em banco, em agência bancária, porque a Rafis, além dela ser resistente à falta de sol, então com essa luminosidade ela consegue sobreviver. Além disso, ela é resistente ao ar-condicionado, porque dessas plantas todas, a maioria delas são plantas tropicais. E plantas tropicais são plantas de clima quente, então às vezes ela não suporta muito aquele ar-condicionado constante. A Rafis é uma planta que está voltando de novo à moda e que ela suporta. Como ela tem essa folhinha mais fina, ela não é tão agredida com a temperatura, diferente do pacová. O pacová, você vê que ele tem essa superfície grande, larga, então ele sofre um pouco mais com essa questão da temperatura. A Rafis não. Inclusive é muito comum, quem tem os vasos assim com as Rafis, nascer muito filhotinho da Rafis, porque ela vai muito bem nesse tipo de ambiente, né? E eu não ia fazer isso não, mas eu vou dar uma dica bônus. Vamos supor, você vai olhar para mim e falar assim, mas tudo verde, não tem uma florzinha. Bom, o que acontece? Via de regra, flor precisa de sol, tá? Então, aqui a gente está tratando de plantas que são para interior, partindo do princípio que não bate sol, raios de sol mesmo. Flores, de uma maneira geral, não suportam a meia sombra. Mas tem uma flor que eu acho que também deve estar na moda, porque ela é muito bonitinha, ela nunca devia ter deixado de ser usada, que é o lírio da paz. Eu vou ver o nome científico dela, volto em um segundo. O nome dele é meio complicadinho mesmo, chama Spathiphyllum wallacei. Eu não sei se é assim que fala, mas está aqui escritinho, direitinho. O lírio da paz, ele tem uma folhagem, ele tem de vários portes, né? Mas ele tem uma folhagem que lembra um pouco o formato da folha do pacová, mas é menorzinha, é desse tamanho mais ou menos a folha.
E a flor é tipo a flor do copo de leite, sabe? Só que é pequenininha, é muito bonitinha. Vou colocar aí fotos, alguns exemplos de jardins com lírio da paz para vocês darem uma olhadinha. Gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse assunto dá para fazer assim, parte 2, parte 3, parte 5, parte 27. É infinito, assim. Existem muitas plantas que a gente pode usar dentro de casa, usar dentro de um apartamento, mesmo que não bata sol direto. Eu vou até indicar um livro, eu nem sei se ainda existe para comprar, mas tem sebos online até, tá? Esse livro aqui é um livro, a minha mãe tem uma outra versão dele, mas é igual. Eu vou deixar o autor e tudo mais, chama Tudo Verde. Por que eu indico esse livro para quem é amador, digamos assim? Porque esse livro aqui, ele fala, quer ver, vou abrir uma página qualquer aqui. Ele fala, aqui ó, por exemplo, nos lírios, né? O tipo de sol que ele precisa, o tipo de rega que precisa a planta e a descrição, o que você faz para cuidar. Então, ele fala isso de muitas plantas, olha aqui, é muita coisa. E além disso, ele arruma, ele organiza essas plantas por tipos. Então, plantas de interior, plantas pendentes, flores, plantas de sol pleno, arbustos, palmeiras. Então, ele organiza melhor, assim, para quem não entende nada do assunto, né? Mas sempre temos o nosso bom e velho amigo Google. É claro que existem livros mais profissionais, né, que ensinam mais a parte botânica mesmo das plantas. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi assim, só uma pinceladinha sobre esse assunto, que é bem bacana e que bom que a gente está voltando a colocar plantas dentro de casa, dentro do escritório, né? Porque é gostoso ter esse clima, assim, dentro de um lugar que teoricamente seria mais frio. Então, semana que vem a gente volta. Não esquece de dar um like nesse vídeo, compartilha e não esquece de apertar o botãozinho vermelho aqui. Eu tô de olho, hein? Até semana que vem. Tchau!